Como a indústria do Paraná faz para liderar a geração de empregos no estado e como isso se tornou possível em meio a tantos desafios? Há mais de 7 décadas, o compromisso do sistema FIEP é tornar isso possível, por meio das 4 instituições que compõem o sistema, em diferentes linhas de atuação. A FIEP representa e defende os interesses de mais de 50 mil indústrias por todo o estado, promovendo iniciativas, diálogos e articulações junto aos setores público e privado pelo fortalecimento e desenvolvimento do setor. O SENAI é responsável pela formação de profissionais qualificados e capacitações personalizadas para as indústrias de cada região, com mais de 40 unidades pelo Paraná, educação móvel e ferramentas digitais. O SENAI também oferece soluções em tecnologia e inovação. O SESI trabalha pela promoção da saúde, segurança e qualidade de vida dos trabalhadores, além de oferecer educação básica, regular e bilíngue, integradas com a realidade das indústrias. E o IEL, que atua com cursos de graduação e pós-graduação que aproximam o mundo acadêmico ao dia a dia das indústrias. Em todos os setores, em todas as indústrias. É assim que o sistema FIEP fortalece o setor pelo estado. Sistema FIEP, pela indústria em todo o Paraná. Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer. Estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender.
profissional e de talentos para o setor químico e materiais. Conosco, Cíntia Silva. Cíntia é aqui de Londrina, então temos o prazer de estar com ela aqui presencialmente. A Cíntia é coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional da PADO, uma empresa do setor eletrometal mecânico, mas eu diria assim, um setor totalmente transversal, né, Cíntia? Porque atende o setor eletrometal mecânico, mas também está envolvida com o setor de TI, com o setor de química e materiais. Eu vou pedir licença e vou ler aqui o perfil da Cíntia, o currículo da Cíntia. A Cíntia é graduada em administração de empresas pela Faculdade Pitágoras, aqui de Londrina, tem especialização em gestão de pessoas e competências pela Unifil, profissional especialista em desenvolvimento humano e organizacional, com mais de 10 anos em atuação de empresas de educação, indústria, serviços e instituições financeiras. Além disso, também atuou com consultoria independente, ampliando esse entendimento sistêmico e visão global voltada para os negócios. Também é coaching de líderes no nível tático e estratégico. Cíntia, muito obrigado por estar conosco aqui, muito obrigado a PADO também, nossa parceira de vários eventos, uma empresa atuante aqui no nosso ecossistema. Seja bem-vinda e fique à vontade, hein? Obrigada. Pessoal, bom dia. Bom, é uma satisfação enorme conseguir contribuir no dia de hoje para com todos vocês. Eu espero que, ao término dessa conversa, né, porque eu estou encarando isso como um bate-papo com todos vocês, nós consigamos fechar esse momento e esse tema tão importante, né, de falar de pessoas de forma que atenda a todas as expectativas de vocês. Bom, um ponto importante aqui, falando já em expectativa e levar em consideração aquilo que nós estamos trazendo, né, como ponto focal para a nossa conversa, que é talento e perfil profissional, eu queria já deixar vocês super à vontade e interagir comigo ao longo dessa conversa. O chat está aberto para que vocês consigam ir mandando perguntas, falando algumas questões que a gente, ao longo desse momento aqui, consiga contribuir e trocar com vocês. Mas como um exercício já para falar sobre perfil profissional e pensar em talentos, eu queria trazer uma pergunta para que vocês aí, do ladinho de onde vocês estão, com papel e caneta, coloquem aí uma palavra que define este momento. Pensando no momento em que a gente está trazendo aqui a nossa consciência a falar sobre perfil profissional. A minha palavra nesse momento é contribuição. Então, ao longo de toda a nossa conversa, eu vou nortear o que a gente tem de informações aqui para que eu consiga, de fato, contribuir com cada um de vocês. Bem, é importante trazer aqui para vocês o entendimento do porquê é importante conhecer o perfil profissional, né? E para saber do porquê é importante também a gente entender o que é perfil profissional. Dentro da minha profissão, né, com gestão de gente, há mais de 10 anos aí tendo esse relacionamento com pessoas, eu posso resumir o conceito de perfil profissional, que é a soma de conhecimento, de habilidade, de atitude, que vai fazer com que a gente construa esse perfil e consiga trazer para o mercado e para as pessoas que se relacionam conosco acerca daquilo que nós temos de condições de entrega no nosso dia a dia de trabalho. E eu quero trazer para vocês aqui, pensando exatamente nesse ponto, que o perfil profissional ele é a soma de muitas questões e que a soma dessas questões e o motivo pelo porquê vai trazer para a gente muito entendimento com relação ao direcionamento da nossa carreira, né, que é algo que faz todo sentido pensando naquilo que vocês têm de expectativa de colocação no mercado, ou até mesmo aqueles que estão absorvendo esses profissionais, que estão absorvendo esses talentos em suas respectivas empresas. Isso faz com que norteie o nosso desenvolvimento, né, como gestores, quando uma pessoa vem com esse direcionamento claro de carreira, nos ajuda no processo de resultado e nas entregas de tudo aquilo que a gente tem de desafios que o mundo corporativo nos traz. Somado a isso, a aderência em processos de seleção, quando nós temos conhecimento de fato sobre aquilo que é importante para a gente, sobre aquilo que eu consigo entregar, eu consigo me aderir melhor a processos de seleção, eu consigo me vender melhor na medida em que eu penso na minha evolução profissional.
Um outro ponto importante também, trazendo sobre o porquê dessa importância, é a gente se sentir pertencente à profissão escolhida, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas se sentir fora daquilo que é aquilo que vocês se dedicaram por anos estudando, fazendo entregas de energia, de tempo, e no final não ter conexão, traz, né, uma sensação, muitas vezes, de o porquê que eu escolhi isso, né? Então, quanto mais nós tivermos clareza sobre o pertencimento àquilo que nós escolhemos de profissão, faz com que seja lapidado o nosso perfil profissional. E um outro ponto também que é de suma importância, né, na soma do porquê de entender sobre o perfil profissional, é a realização pessoal e profissional, né? Eu vejo que nós estamos num momento onde já passou a fase que nós não podemos buscar essa realização profissionalmente. Já passou um momento em que nós não temos condições de buscar a felicidade no trabalho. Hoje, a maioria das pessoas, ao longo desse tempo que eu já considerei com vocês aqui, trabalhando com pessoas, é muito perceptível o quanto, cada dia que passa, as pessoas elas querem trazer mais congruência para a sua realidade pessoal e profissional. Então, o viés de todo o porquê de entender o perfil profissional faz com que a gente, na soma, consiga se sentir realizado pessoal e profissionalmente. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de um indivíduo, né? Não é uma pessoa que está no trabalho, não é uma pessoa que está em casa, mas sim de um indivíduo que transita por ambientes distintos, mas que é único, né? Que tem seus desejos, suas expectativas, as suas frustrações, e tudo isso é importante a gente considerar para que consigamos, então, ter um melhor perfil profissional e conseguir propagar isso para o mercado também. Bem, isso tudo, né? Pensando no que nós colocamos do porquê. O porquê que a soma de todos esses fatores que nós falamos agora é importante? É importante porque dentro dessa soma toda eu consigo encontrar o entendimento acerca de uma palavra que está sendo compartilhada aí com vocês, que é a palavra de autoconhecimento. Hoje, pessoas que se conhecem, né, a tal ponto de fazer as suas escolhas de forma mais assertiva, que se conhece a tal ponto de entender onde melhor se encaixa, o que mais agrada e o que menos satisfaz, consegue passar essa condição mais assertiva de perfil profissional. E as formas de autoconhecimento, pessoal, são inúmeras, né? Nós temos hoje recursos para que a gente provoque de uma forma positiva o autoconhecimento. E eu posso citar aqui para vocês situações recursos que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, que vai fazer com que vocês consigam realmente ser norteados por aquilo que é o autoconhecimento. Eu cito aqui para vocês até análises de comportamento, leituras de alguns livros, a conversa com pessoas que vocês entendem que são referência para vocês. Isso tudo vai trazendo o autoconhecimento a ponto de vocês conseguirem construir exatamente esse perfil profissional dentro daquilo que é uma exigência de mercado e uma expectativa de mercado também. Bom, eu quero trazer aqui para vocês que o autoconhecimento ele vai trazer para a gente condições de ter entendimento sobre as nossas competências técnicas, que hoje é utilizado muito falar sobre hard skills, e as competências técnicas elas são desenvolvidas ao longo do nosso processo de capacitação, de aprendizagem, pela faculdade, por cursos, até mesmo por a profissão nos trazendo condições de desenvolver algumas competências técnicas. Então, essas competências elas não são só adquiridas dentro de um processo de formação acadêmica, elas são adquiridas também ao longo do nosso dia a dia de trabalho. As competências técnicas, pessoal, elas querem dizer o quê para a gente? Elas querem dizer que, na medida em que eu sei
o que se trata, somado ao que eu sei fazer, subentende-se que eu tenho essa competência técnica adquirida. Aí vocês podem até se perguntar, Cíntia, mas o que é que tem relação com o perfil profissional? Lembrem que no começo da minha conversa com vocês, nós falamos sobre conhecer-se a tal ponto de conseguir construir um perfil onde eu possa falar sobre ele ou me colocar sobre ele a ponto de me tornar competitivo? Exatamente esse é o ponto aqui, pessoal. As competências técnicas, elas vêm trazer para a gente essa construção do nosso perfil profissional. Um outro ponto aqui, que também é muito falado hoje e é muito considerado, né, pelas empresas, e até mesmo no meio acadêmico isso acaba sendo também fomentado, são competências comportamentais. Porque o indivíduo, na sua formação de perfil profissional, ele não é só contemplado pelas competências técnicas, ele é contemplado também pelas competências comportamentais, que nós falamos sobre elas, que são soft skills. E as soft skills é o desejo, é a intenção de querer fazer aquilo que você sabe fazer. E com isso, nessa soma, nós conseguimos trazer resultados potencializados de forma positiva para aquilo que nós nos colocamos como objetivo na construção desse perfil profissional. Veja, hoje, não só no meio acadêmico, mas no meio corporativo, todas essas competências são consideradas. E muito se fala, né, dentro de ambientes corporativos, que as pessoas elas são contratadas, seu perfil profissional ele é contratado por aquilo que é apresentado de competência técnica. Ou seja, aquilo que eu sei fazer, que foi por algum curso, por algum movimento técnico que eu fiz, ou por aprendizado intrínseco da minha profissão, que eu sou contratado em processos de seleção, ou que eu sou convidado a compor algumas posições que o mercado oferece. Porém, nós falamos também sobre competências comportamentais. E as competências comportamentais é o que sustenta todo esse processo de competência técnica. Uma vez que, se eu não tiver essa soma, né, porque não é uma única coisa que faz com que a construção do perfil profissional seja realmente evidente. É a soma dessas duas condições que eu estou trazendo para vocês que faz com que a gente tenha esse perfil profissional competitivo e que a gente se mantenha no mercado. Veja, quando falamos que competências técnicas é o que contrata, subentende-se que competências comportamentais é que nos sustentam no dia a dia no nosso trabalho. Competências comportamentais são aquelas que fazem com que a gente se destaque, porque está muito mais relacionado ao querer fazer, ao estar disposto a fazer, do que necessariamente um entendimento técnico. Então, prestem atenção nesses pontos que são muito importantes para a construção do perfil profissional de vocês, para que vocês tenham resultados de forma positiva e potencializadas no dia a dia de vocês. Bem, quais são os ramos, né, que foi um dos desafios aqui para falar sobre para falar para vocês com relação ao perfil profissional? Quais são os ramos que é a química, né, e onde o profissional deste segmento pode atuar? Um passo antes disso, pessoal, falando com relação ao perfil profissional, é vocês conseguirem até aqui identificar quais são as competências técnicas que vocês entendem que até hoje já foram construídas e já foram concretizadas ao longo da atuação profissional ou acadêmica de cada um de vocês. Somado as competências comportamentais, o que ao longo desse tempo vocês conseguiram desenvolver comportamentalmente falando para que vocês entendam este cenário de construção de perfil profissional e onde melhor vocês se encaixam neste momento. E eu quero deixar aqui uma reflexão também, né, às pessoas que estão aí me ouvindo, que não necessariamente são estudantes ou até mesmo os profissionais, mas pessoas que estão em cargo de gestão onde vão absorver esses profissionais. Né? De que forma que eu posso elevar a minha consciência nesse momento para identificar o que de fato vai ser importante para a minha atuação, o que de fato vai ser importante eu identificar para que as pessoas comecem a entregar os resultados que eu tenho de expectativa.
E o ponto aqui de atuação, eu trouxe os principais para compartilhar com vocês aqui, que são algumas atuações do profissional dessa área, né? Nós temos aqui um ponto de química industrial, que é uma das áreas, né, pensando na construção do perfil profissional, é uma das áreas que esse profissional pode atuar. Dentro dessa atuação de química industrial, né, o profissional ele vai conseguir trabalhar imerso em indústrias, né, buscando sempre o aproveitamento de insumos e derivados. E por que eu trouxe isso aqui justamente conectado à questão da competência técnica somada à competência comportamental? Você hoje, né, que está com condições de se colocar no mercado, ou você hoje que está buscando um profissional para atuar dentro dessa condição, quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais que eu preciso ter ou eu preciso observar para perfis profissionais para atuar nessa área? Então, esse é um ponto importante aqui que fica para vocês refletirem, tá, pessoal? Bom, uma outra área aqui é com relação à química medicinal, né? É chamada também a questão de química farmacêutica. E isso tudo tem o objetivo de desenvolver e aprimorar a questão dos medicamentos, que é uma área de atuação que o químico pode ter. Na mesma linha de raciocínio, né? O meu estímulo aqui é fazer vocês pensarem quais são as competências importantes, qual é o perfil profissional que eu busco dentro da minha condição de profissional para me colocar no mercado, ou até mesmo dentro da condição de gestor, para que eu possa absorver profissionais para atuar nessa área. Um outro ponto aqui importante, falando sobre atuação, né, áreas de atuação, é química em petróleo e biocombustíveis. Dentro desse segmento, as pessoas elas conseguem atuar, né, com pesquisa em energias competitivas, cuidando sempre de questões ambientais. Outro ponto, quais são as competências? Que perfil profissional efetivamente eu preciso para que as pessoas atuem na sua melhor condição dentro deste segmento, tá? E vale aqui pensar, pessoal, que muitas vezes um perfil construído, não necessariamente ele não pode ser flexibilizado. Veja, muitas vezes as empresas elas têm descrições que vão nortear um processo de seleção para a colocada de um profissional no mercado, ou até mesmo vão ter descrições de cargo que vai nortear o gestor para que ele consiga desenvolver esse profissional e fazer com que ele efetivamente entregue. Isso não significa que precisa ser engessado. Quando a gente fala de perfil profissional, precisamos ter em mente sobre a flexibilidade que essa construção nos permite. Tá? Então, todas as considerações que eu estou trazendo aqui para vocês são considerações que são importantes termos, sim, como um norteador, mas que não significa que a gente não pode, ao longo do tempo, ir adaptando, ir flexibilizando de acordo com a nossa necessidade, como gestor, como indivíduo, ou até mesmo a necessidade para o negócio. Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu acho que é bacana, pensando até na interação de vocês, como eu disse, né? É um bate-papo, e eu vejo que é super importante a gente ir trazendo já essas considerações, né? Como as empresas normalmente podem iniciar uma interação com as instituições, Senai, como exemplo, né, para a formação de profissionais alinhados às necessidades das empresas. Pessoal, acho que um ponto aqui importante é vocês terem a clareza do que efetivamente vocês querem. Tá? Porque, muitas vezes, a falta de entendimento sobre o que vocês querem e, efetivamente, onde vocês querem chegar com esse tipo de parceria, pensando na formação de profissionais alinhados com a necessidade da empresa, pode trazer outras possibilidades, não só parcerias como essa de instituição. Tá? Então, eu vejo que o pontapé inicial para que vocês consigam ter essa clareza é, sim, definir um objetivo, né, pelo qual vocês querem procurar essa parceria e onde vocês querem chegar com essa parceria. Veja, nós estamos falando de gente, né? E gente, nós queríamos sempre que viesse com
algumas informações, algumas descrições ali técnicas para que a gente conseguisse entender exatamente como funciona e como elas vão se adaptar. Mas, infelizmente, isso não é real. E é isso que nos encanta, falando em gente, né? Que nós podemos, sim, tratar cada um de forma individual, de forma real, conforme a nossa necessidade. Estão chegando aqui outras perguntas, pessoal, mas eu vou inserindo ao longo aqui da minha conversa com vocês, tá? Bom, tocando aqui a questão das áreas e das possibilidades com relação à química. Nós temos também a possibilidade de atuação à química forense, que é um químico que vai contribuir em investigações criminais. Olha só que interessante. Quando eu fui startar uma pesquisa para entender um pouquinho as áreas, né, com um pouco mais de profundidade, as áreas de atuação do perfil profissional do químico, eu me surpreendi nessa atuação. E veja, nós muitas vezes temos a ideia também muito engessadinha daquilo que são as possibilidades de atuação de um químico, né? Então, olha só, o leque de opções que se abre, inclusive para pessoas que gostam dessa área, que sempre tiveram interesse em entender um pouquinho mais e conseguem, né, na sua atuação, na sua formação em química, se desenvolver nesse segmento. E aqui é um ponto importante, né? De todos que nós falamos até agora, como esse vai entrar, né, num universo que normalmente não é muito comum no âmbito corporativo, que vai para outras linhas de investigação, de questões criminais, enfim. Veja, pessoal, o quanto a competência comportamental para essa atuação vai fazer diferença, né? Pessoas com inteligência emocional, que é um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês sobre soft skills para atuar nessa área forense. Inteligência emocional, muito provavelmente, é uma competência que vai se destacar. E a inteligência emocional nada mais é do que aquilo que eu consigo, eu administrar as minhas emoções ao meu próprio favor, em linhas gerais, para que vocês entendam, né? Então, essa é uma competência que quem tem interesse por atuar nessa área, ou quem precisa de um profissional, absorver ele no mercado para atuar nessa área, veja o quanto é importante a gente entender as competências comportamentais e o quanto elas podem contribuir, não só para a manutenção dessa pessoa, na posição onde ela se encontra, mas também, pessoal, nos resultados, porque, afinal de contas, tudo que nós estamos falando aqui sobre soma de competências técnicas, mais comportamentais, perfil profissional assertivo, é para que as entregas e os resultados aconteçam. Bom, um outro ponto aqui de atuação, área de atuação, é sobre química nuclear. E olha só que interessante, né? Esse profissional ele vai ficar diretamente ligado a transformações de átomos provocados por reações químicas. Então, veja, a competência comportamental, neste caso, ela vai ser relevante? Sim, ela vai ser relevante, mas a competência técnica, em alguns fatores, vai ser muito mais importante, porque, normalmente, profissionais que vão atuar nessa área não vão ter tanta interação com pessoas, né? Não vão ter tanta interação com condições que uma competência comportamental precisa ser mais elevada, como o exemplo que nós falamos agora há pouco sobre a química forense. Bom, tem mais uma pergunta aqui que eu acho bacana a gente trazer para fazer conexão com tudo que nós falamos até aqui. Como funciona na questão de oportunidade para jovens, né? Dificuldade no mercado de trabalho, onde exigem experiência profissional. Pessoal, aqui é um desafio, na verdade, constante, não só para os profissionais, né, que estão querendo adentrar nas empresas, como para os gestores que estão buscando absorver esses profissionais. Como nós falamos agora há pouco, com relação às instituições, o ponto principal aqui é trazer para vocês o entendimento de que as oportunidades, muitas vezes, elas são disponibilizadas uma vez que existe a clareza sobre o perfil que eu desejo encontrar. Então, essa possibilidade de talvez não ter algo claro sobre o que eu quero efetivamente ter no meu time, ou sobre o que eu quero efetivamente ter na minha atuação profissional, faz com que talvez seja um pouco mais desafiador eu trazer este profissional ou até mesmo me colocar no mercado, tá? E depende da situação quando a gente fala de exigência de experiência profissional. Aquele ponto de
entendimento sobre o objetivo vai fazer com que norteie exatamente essa possibilidade de absorver pessoas que estão sem experiência profissional ou de absorver pessoas que estão nessa condição um pouco mais desenvolvidas. Uma dica que eu dou aqui, pessoal, é que na construção de um currículo, por exemplo, né, quando vocês vão trazer condições para o mercado conhecer vocês e talvez gerar interesse, é que vocês sejam claros com relação àquilo que vocês têm de expectativa. Porque isso também ajuda, caso o outro lado, a empresa, não tenha essa clareza, na medida em que você traz essa clareza no seu currículo, na medida em que você traz essa clareza para aquilo que você tem de expectativa para a sua atuação profissional, vai norteando também esse ponto de colocação no mercado, tá? E a dificuldade é algo que vai ser um desafio constante dentro dos perfis que nós temos, né? Profissionalmente falando. Mas uma das coisas que eu falo que faz muita diferença é o quanto você se conhece, né? O currículo ele é importante? Ele é extremamente importante porque ele vai trazer ali um norte para que a gente consiga efetivamente fazer com que o outro gere interesse a meu próprio respeito. Agora, no momento em que eu estiver frente a frente com alguém que eu gerei interesse através daquilo que eu apresentei de currículo, das minhas competências técnicas, que visualmente, né, por um papel é perceptível, o quanto eu me conheço para que no momento em que eu precise falar sobre mim, falar sobre as minhas expectativas e o quanto eu posso contribuir para aquela posição que está em aberta, eu consiga mandar a mensagem efetivamente que eu quero. Então, toda a estratégia de perfil profissional dentro do meu entendimento e ao longo desses mais de 10 anos de experiência profissional, me fizeram ter certeza que o autoconhecimento, né, faz a diferença, independente de outras questões que são tão importantes, né, obviamente, que são analisadas, mas o autoconhecimento ele vai trazer com que isso tudo seja potencializado. Bom, eu quero trazer aqui para vocês até um pouco mais de detalhes com relação às soft skills. As soft skills, pessoal, que são as competências comportamentais, aqui eu trouxe para vocês top 10 soft skills para vocês começarem a pensar sobre esse ponto. Essa informação eu extraí da World Economic Forum, que é uma empresa, que é um instituto de pesquisa que vai trazendo essas informações, né? E esse ponto aqui da soft skills são as top 10 do ano de 2021. Então, para que vocês comecem a pensar resolução de problemas, tomada de decisão, pensamento estratégico, inovação, gestão de pessoas, autocontrole, iniciativa, orientação para o mercado, liderança de time, capacidade de negociação, flexibilidade, são competências comportamentais que hoje são mais consideradas ao longo de uma construção de perfil profissional. E até, pessoal, deixando aqui como ponto de reflexão para vocês, né, de tudo que nós falamos até aqui. Na soma das suas hard skills e soft skills, onde vocês percebem que existe maior aderência pelo perfil profissional que vocês apresentam e que é identificado hoje? O que eu posso fazer para potencializar as minhas hard skills e soft skills? Quais são as possibilidades de atuação que eu vou permitir a utilização das hard skills e soft skills? Esses são pontos de reflexão extremamente importantes para que a gente tenha maior aderência e maior construção assertiva do nosso perfil profissional. E, por fim, eu quero trazer algo que, dentro de toda a minha experiência, contribuir com vocês, que o que faz a diferença para que você alcance resultados positivos é o quanto você se sente feliz no momento e na profissão que você escolheu. Já passou o tempo onde a gente não pode colocar a felicidade como uma das condições essenciais para a construção de perfil profissional e atuação no mercado.
Então, eu acredito que esse é um ponto extremamente importante para que a gente tenha sempre em mente, pensando no objetivo, né? O que vai nos nortear, o que efetivamente vai me fazer feliz, o que efetivamente vai me trazer paixão a tal ponto de conseguir fazer exatamente tudo aquilo que é exigido de mim e fazer as entregas, as respectivas entregas que são esperadas ao meu perfil profissional. Bem, pessoal, tem mais alguma interação com relação a chat? Não? Eu quero agradecer aqui o tempo, né, que vocês investiram para me ouvir. Eu espero que talvez as palavras que a gente considerou aqui no início da nossa conversa tenham sido alcançadas. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, Cíntia, muito obrigado por nós estarmos aqui falando sobre pessoas. Sabe o que você falou, essa questão de felicidade? Eu lembrei, assim, eu tenho uma trajetória, assim, no Sebrae, né? E todas as vezes que eu ia tomar uma decisão, tinha uma alternativa, um novo projeto, uma mudança, a pergunta que eu me fazia é o seguinte: eu vou ser mais feliz? Eu serei feliz? E acredito que tenha tomado algumas decisões certas baseado nesse roteiro, né? Obviamente, a gente não acerta sempre, mas eu acho que essa é uma dica espetacular. Novamente, muito obrigado pela sua parceria, falando sobre pessoas, complementando esse painel, né? Esse evento nosso da manhã, como eu falei, falando de mercado internacional, falando de pessoas, falando de tecnologia, de acesso. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês.